que você falasse de uma ocorrência que houve com você hoje. Você registrou um boletim por uma ameaça que você sofreu, você procurou as autoridades relatando que foi ameaçado de morte, é isso que aconteceu? E o que é que vai ser feito agora? Registrei o boletim de ocorrência, fiquei lá 2 horas relatando tudo. Foi dia 23 de maio, eu fiquei relutando em fazer isso, mas ouvi especialistas de segurança aqui, eles acharam melhor. Eu gravei tudo, peguei todos os detalhes, e foi dito que, por conta da candidatura à Prefeitura de São Paulo, né, a pré-candidatura, que eu estou correndo risco de vida, minha família também, então consegui alimentar bem ali a Polícia Civil. Isso chegou pela internet, é isso? Pelo celular. Primeiro veio uma mensagem do celular de um sócio, depois eu mesmo liguei atrás e peguei os detalhes com a pessoa e gravei tudo e acionei, tive que triplicar minha escolta, e agora vai ser uma revolta minha pessoal essa questão de segurança pública nessa cidade. A gente pode usar muitos mecanismos para resolver esse problema na cidade, mecanismos tecnológicos, né? Não faz sentido uma cidade tão rica e tão poderosa, todo mundo viver na sensação que vai ser roubado a qualquer tempo, né? Vai ter furto a qualquer momento. Eu consigo bancar minha própria segurança, mas o povo não consegue fazer isso. Então, eu não vou arregar, eu não vou ser vice de ninguém, eu não vou vender candidatura. O Boulos está produzindo fake news aí, falando que eu vou vender candidatura. Eu entrei com seriedade. Eu não sou político, eu estou chegando aqui, eu vou me tornar político com a bênção do povo. Então, eles fizeram isso aí no instrumento de, tipo, sai daqui, né? Vai cuidar da sua vida aí, que a sua vida é boa demais. Só que eu quero servir, né? Esse espírito público me picou aí, e desde 2019 que eu venho servindo, e esse espírito público vem crescendo dentro de mim, então eu não vou arregar, não. Constantino. Boa noite, Pablo, seja bem-vindo. Na linha do serviço público que você falou que te picou, você teve um protagonismo muito destacado agora na calamidade do Rio Grande do Sul. Então, antes de entrar nas questões específicas da cidade de São Paulo, eu queria perguntar sobre aquela fala da jornalista Natuza Neri na Globo, acusando de fake news o que você fez. Pareceu ali na época que ia haver uma espécie de reação jurídica, e parece que não houve. O que aconteceu exatamente? Por que, se você não processou, você optou por esse caminho? Só mudou de comarca, na verdade. A gente entrou por uma e pediu para não dar continuidade nela e trocou. Vai seguir normalmente o processo. Porque quem produziu fake news de verdade foi a Rede Globo Televisão, né? Na boca daquela senhora despreparada. Achei lamentável. O próprio governador de Santa Catarina foi a público falar a mesma coisa, que o agente dele de defesa civil passou por isso. Eu, inclusive, tenho um vídeo de 56 milhões de visualizações, onde eu provo, né, eu coloco o vídeo dos caminhões, eles pegando no pé com sobrepeso o caminhão, tirando ali a carga de um caminhão e transferindo para outra, sendo que era doação. Então, por conta de eixo, eu entendo que em dias normais a gente tem que fazer isso, senão a gente não consegue cuidar das rodovias e tudo, mas tinha gente afogando, cara, tinha gente passando fome ali, precisando do suprimento, eles fizeram. Até ontem eu mandei 175 carretas, não foi eu sozinho, é muito empresário junto comigo, eu não posso nunca pegar esse mérito. A gente criou um movimento chamado Deus Não Abandonou Seus Filhos, que é DENASF, criou um movimento até para desvincular da minha imagem, para todo mundo poder ajudar, sem parecer que, é o movimento do Marçal. Não é meu, é nosso. E a gente enviou quase 4 milhões de quilos de suprimento para o Sul, e para quem não está gostando, agora nós vamos enviar alguns milhões de reais, eu mesmo vou pessoalmente ajudar na reconstrução das casas, que eu falei que eu ia ajudar. Por que eu falei que ia ajudar? Porque eu não vi manifestação realmente do poder público imediato. Quando eu estava nos primeiros dias lá, eu estava dentro de canoa resgatando gente, menino, cachorro, eu não via ninguém, nenhum agente público oficial enfiando o pé dentro d'água, eu via civis, e vi militares de folga fazendo isso. E aquilo me intrigou muito. Essa falência do Estado, essa não é só uma burocracia, é como se parece que para o Estado ser herói, ele precisa criar o caos primeiro, sabe? Eu senti um negócio muito estranho ali, e isso me motivou bastante e está servindo também. Mas quando eu te falei do espírito público, não começou aí. Começou numa
numa ajuda que eu tenho prestado na África. Lá em África, em Angola, a gente está reconstruindo uma cidade, uma comunidade com 350 casas, e eu acredito que até o final desse ano a gente entregue toda a obra lá. Quem quiser acompanhar está no YouTube. Foi ali que o espírito público me pegou, porque quando eu cheguei ali, em 2019, os homens não trabalhavam, as mulheres iam para a enxada e crianças cuidavam de criança. E eu pensei, isso aqui não vai mudar. Mas mesmo assim acreditei. Eles não plantavam mesmo tendo terra e os homens não trabalhavam mesmo tendo situações de trabalho. E ali a gente começou um processo de transformação de mente, que eu não acredito em outra solução para o Brasil, eu não sei isso. Tanto é que o nosso povo está doente emocionalmente. Não é só isso, é claro. Você tem que investir em energia, em infraestrutura, em turismo, em educação, você tem que investir em tudo. Mas eu vou te falar o que vai fazer o povo parar de ser refém de político. É promover emocionalmente essas pessoas, mentalmente. Mostrar para elas caminhos que elas podem, por exemplo, prosperar. Sei que não é o tema da cidade, mas a gente acaba misturando tudo, né? Porque agora a gente está muito conectado e todo mundo sabe de todas as esferas. Mas até finaliza aqui, para ir para a próxima pergunta, até para vocês entenderem o porquê que eu fui picado por isso. Que hoje, em 2024, 5 anos depois que eu comecei esse projeto social lá, que eu entrei nele, já estava em andamento, hoje tem pleno emprego, os homens trabalham na obra, eles fazem os tijolos lá no próprio lugar, eles estão produzindo tudo, e o melhor sinal social que eu já vi até hoje não é o pleno emprego, é pessoas que já estão se mudando desse assentamento, sendo promovidos para grandes empresas, abrindo empreiteiras deles mesmos, ou seja, cara, tem como as pessoas evoluírem, tem como a gente se juntar e ajudar as pessoas. E o Rio Grande do Sul já foi uma grande marca ali de compaixão, eu cresci muito como pessoa ali, eu percebi que o empresariado brasileiro, que é composto por 21 milhões de empresas, pode muito bem servir o povo também, não só com os impostos, mas parando do jeito que a gente parou para servir os nossos irmãos ali. O presidente Lula participou de uma reunião nesta segunda-feira com reitores das universidades federais que já passaram do segundo mês de greve. Já são quase 70 dias de greve nas universidades públicas brasileiras, que formam os profissionais para o mercado de trabalho. Portanto, já podemos prever aí um retardo, um atraso na chegada de novos engenheiros, novos médicos, novos professores no mercado de trabalho, porque os alunos do último ano vão ter atraso nas suas formaturas. Mas voltando à reunião com os reitores, o que o presidente Lula fez nessa reunião? Prometeu plano de carreira melhor, prometeu aumento de salário, dinheiro para as universidades? Sim, ele já anunciou também isso antes até da reunião e de novo levou esses números para os reitores. Mas ele usou a reunião para mandar recado para os sindicalistas. Sindicalista que ele próprio foi no passado e assim construiu sua carreira política. E olha o que ele fala para os sindicalistas: greve tem tempo para começar e tempo para terminar. Quando não termina no tempo certo, ela morre de inanição. E isso não pode acontecer porque os grevistas ficam desmoralizados. Olha só, o sindicalista Lula lá do passado reencarnando para ensinar os sindicalistas do presente a fazerem a coisa certa no tempo certo. Ou seja, o que ele está dizendo ali, vocês estão ultrapassando o tempo limite tolerável e vão morrer de inanição. E por que ele diz isso? Vão se desmoralizar. Sindicalista desmoralizado não consegue mais fazer com que os seus sindicalizados sejam usados como massa de manobra, que é tudo que os sindicalistas precisam, inclusive para reeleger depois esse governo ou um sucessor desse governo, como eles precisam, né, para se perpetuar no poder. Olha o que o presidente Lula ofereceu para os professores, e aparentemente os sindicalistas não estão aceitando, por isso ele está dando esse recadinho aqui na reunião com reitores. Ofereceu 5 bilhões e meio para as universidades, 5 bilhões e meio para as universidades. Isso depois de ter cortado verba da educação e fingindo, né, que investe na educação, e os abobalhados aí lulistas sem fazer manifestação, porque quando é o governo Lula que corta, a gente finge que não vê e tudo segue vida normal, só que não. Os alunos estavam reclamando que não tinha mais nem papel higiênico nos banheiros das universidades e professores decidiram entrar em greve também por melhores condições salariais. Aí o governo Lula vem agora
tira dinheiro do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, ou seja, vai desacelerar o PAC para poder cobrir um rombo que ele próprio tinha provocado nas universidades. Os sindicalistas não aceitaram esses 5,5 bi, aparentemente não resolve o problema das universidades. Aí ele pega e dá uma cartada em cima dos professores, oferecendo mais de 20% de aumento salarial para os próximos 2 anos. Pensa o que é isso, um professor que ganha 5 mil reais, daqui 2 anos vai estar ganhando 6 mil com essa promessa de aumento, só que o aumento não é para agora, não é para 2024. Ele está oferecendo 9% de aumento em janeiro do ano que vem e mais 13,5% em maio de 2026. É claro que quem está sentindo o peso da inflação no bolso, e esse governo está descontrolado na questão da economia, quer o aumento salarial agora, porque é agora que a gente está indo no supermercado e pagando muito caro nas frutas, nos legumes, na carne, né? Não tem picanha na cesta básica do brasileiro, mas uma carne moída sim, só que a carne moída está mais cara, está tudo mais caro. Então os professores, com razão, estão querendo aumento para agora. E Lula está oferecendo 9% para janeiro de 2025, 13,5% para maio de 2026. Mas se for pensar, em 2 anos é um aumento de 22,5%. Quem não ficaria feliz com esse aumento sem ter tido aumento de produtividade, por exemplo? Porque nas empresas, na iniciativa privada, a gente recebe um aumento salarial quando a gente produz mais e melhor. Quando a gente traz mais resultado para a empresa, aí vem participação nos lucros, uma progressão de carreira, aí sim. Mas no serviço público não existe isso, né? Eles só querem aumento ali sem melhorar a produtividade. Enfim, não estão aceitando. E aí o Lula vem usar a reunião com o reitor para mandar recado para sindicalista e dizer, olha, nas entrelinhas ali, né? Olha, o tempo dessa greve aí já chegou no limite, é melhor vocês acabarem porque vocês vão morrer de inanição, até porque nós, governo, né, isso que ele está dizendo em outras palavras, estamos oferecendo muito mais do que vocês pediram, 22,5% de aumento, só que não é para já, é para 2 anos, e 5,5 bilhões para resolver aí esse problema estrutural das universidades que estão sem dinheiro nem para comprar papel higiênico. Bem, é a hipocrisia toda caindo, né? O sindicalista lá do passado, que não queria acordo de jeito nenhum, agora, na condição de presidente da República, está dizendo, parem de dar murro em ponta de faca, vamos negociar, ou não vai ter nenhuma conversa, ou seja, parem de ser como eu era no passado. Então é só a gente mostrar aí para essa extrema esquerda e para a militância idiotizada o quão usados eles foram esses anos todos ao acreditarem que o PT e que o governo Lula e que o próprio Lula se preocupam com educação. Nunca se preocuparam, nunca se preocuparam. Desde o início do governo estão cortando verbas da educação e não é porque os manifestantes não vão para a rua que a gente vai deixar de ver isso. Então, agora, com tudo isso acontecendo, com a economia destrambelhada, os professores com muita razão querendo ganhar mais para poder comprar as mesmas coisas que eles compravam antes, só que agora custando mais caro, precisa ter um salário maior, né? E o governo oferecendo um salário maior, só que escalonado dentro das condições que o governo tem para pagar, e os professores não aceitando. Então ele dizendo para os sindicalistas, não sejam como eu fui no passado, sejam como eu sou hoje, parem com essa greve, aceitem o que eu estou oferecendo, porque senão não vai ter negociação. É tudo muito mal ajambrado, né? É uma hipocrisia muito grande. E esse é o nosso trabalho, nós, os conservadores, pé no chão, que prezamos, sim, nós prezamos pela educação, pelo ensino, nós precisamos agora mostrar para a massa de manobra do Lula que ele não está conseguindo manobrar nem a sua própria massa de manobra. Então a gente precisa abrir os olhos de quem ainda está cego e chamar para o nosso lado. Venha trabalhar com quem de fato quer uma educação melhor e com quem quer redução de custos, de gastos do governo. Porque é essa toda a discussão que está por trás. Pouco importa se o governo tira 5 bilhões do PAC para jogar para os professores e para as universidades, ou oferece aumento aí de 22,5% para 2 anos, que vai acarretar em aumento dos gastos com educação. O que interessa é que, para você aumentar o investimento em educação, você precisa reduzir em outras áreas.
e precisa parar de gastar. Então, um governo com 39 ministérios, com uma primeira-dama que pensa que é a mulher mais rica do mundo e que vai viver a vida doidada aí pro resto da vida. Não é, né? O governo dura 4 anos, ela tá esbanjando o nosso dinheiro, andando com sapatinho de R$ 8.500, comprando cama de R$ 42 mil, sofá de R$ 65 mil, tapetes persas, viajando para todos os países possíveis e imagináveis, tirando fotinho e fazendo videozinho para Instagram como se fosse com o dinheiro dela. Uma hora a conta chega. Nesse exato momento chegou na área de educação. Vamos abrir os olhos, pessoal. Esse ano tem eleição municipal e a gente precisa mostrar para os lulistas que o PT não é mais opção para o país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o governador Tarcísio Gomes de Freitas siga regras estabelecidas pelo Ministério da Justiça sobre câmeras nas fardas da Polícia Militar. Além disso, o juiz do STF determinou que seja mantido o compromisso firmado com o Supremo de implementar esse equipamento na Polícia Militar. Conforme a decisão, Freitas terá ainda de manter o STF atualizado a respeito de cada etapa do processo licitatório para a aquisição dos equipamentos. O governo estadual de São Paulo também deverá apresentar relatórios depois dos primeiros 6 meses do início da execução do contrato, com avaliação sobre a efetividade das novas câmeras contratadas e do software desenvolvido para a gravação das situações. No fim de maio, o governo Lula publicou diretrizes para orientar justamente o uso das câmeras nas fardas da polícia. O Ministério deixou a cargo dos governos estaduais a definição de qual modelo de gravação adotar. A pasta, contudo, listou 16 situações nas quais o agente será obrigado a acionar as câmeras para registrar a sua atuação. Elas terão que ser usadas, por exemplo, no patrulhamento preventivo e ostensivo ou na execução de diligências de rotina em que ocorram ou possam ocorrer prisões, atos de violência, lesões corporais ou morte. No edital lançado por Tarcísio para a aquisição de novos equipamentos, os próprios policiais militares decidem quando ligar o equipamento, optando por gravar ou não uma ocorrência. Só fazer um resgate aqui. Uma decisão que partiu dessa casa aí inviabilizou a subida de policiais nos morros do Rio. Festa da turma. Tem um cidadão sentado de uma cadeira dessa casa aí, que foi com escolta inadequada no Complexo da Maré. No ministério desse cidadão foi recebida a dama do tráfico. Puxa lá para 89, a ligação com as Farc, Sendero Luminoso, Movimento Esquerda Revolucionário. Vamos voltar lá. Preciso lembrar que o presidente da casa foi advogado de terrorista, do Cesare Battisti. Né? Que mais que a gente pode lembrar, hein? O André do Rap saiu, né? Pegou helicóptero de volta, lancha, né? Bom, enfim. Acho que não tem nenhuma novidade nessa cobrança feita junto ao Tarcísio. Se fuçar mais, vai achar uma... Não, é que eu não tenho mais memória, eu tenho vaga lembrança. 4 milhões de pagamento para um escritório de advocacia ali que... Pois é. Não, se fuçar, cada enxadada é uma minhoca. Essa é a real. Mas, Emílio, entendo eu que a decisão do Supremo que recentemente promoveu esses eventos. Nenhuma novidade, né, Emílio? Bom, eu vou comentar então a respeito da questão aí das câmeras. Esse negócio de República Federativa do Brasil não existe, né? Nós não somos uma federação como é nos Estados Unidos, onde os estados, as unidades federativas, têm liberdade para legislar. Aqui no Brasil funciona mais Brasília e menos estados. Tanto que a gente viu recentemente aí, em relação ao arcabouço fiscal, que tudo tende a piorar. Brasília vai centralizar ainda mais recursos, mas não só recursos. Brasília centraliza cada vez mais as decisões que deveriam estar lá na ponta nos estados, conforme a realidade de cada estado. O que nós temos, Pitoli, é que os bandidos eles têm total liberdade no Brasil para cometer crimes, tanto que nós temos alguns santuários que são as comunidades em que a polícia não pode entrar no Rio de Janeiro. E os homens da segurança pública, eles não têm liberdade para atuar. E aí, quando um homem da segurança pública está frente a frente com um bandido, ele não pode ter receio de dar um tiro para poder salvar a sua própria vida. Ele está representando
o Estado ali. E hoje eu tenho certeza que, infelizmente, esse homem que sai para fazer a segurança da população, ele pensa 10.000 vezes antes de fazer o que ele deve fazer de fato, né? E aí, muitas vezes, a vida dele, ela tá, para muita gente aí do judiciário, tá valendo menos do que a vida dos bandidos, Pitoli. Fala, Bogo. Ô, João, levanta para mim se você acha a última votação do Barroso para senador, para deputado. O Barroso teve voto? Na República Federativa do Brasil, né? Numa federação. Não, acho que os representantes do povo que tem que escolher o que é melhor para o povo e para o seu estado. A não ser os milhões de votos que o Tarcísio teve, então não vale. Então ele não pode administrar o estado de São Paulo. E lá no boteco? É hoje o dia. Mas é que administrar um boteco, né, cantando, é diferente de administrar o estado de São Paulo, né? Então o Barroso, ele acha que é a mesma forma. Não existe isso. O poder foi dado pelo povo, o povo escolheu o Tarcísio. Aqui em São Paulo, os eleitores escolheram o Tarcísio. É ele que tem que decidir sobre isso. A responsabilidade é dele. Porque senão não precisa mais de governo, Pitoli. Deixa na mão do CNJ. Deixa na mão do Barroso. Aliás, verdade já está, né? Notícia urgente e ótima notícia aqui com o deputado Lucas Redecker. Estamos na Embaixada do Japão, estamos num almoço aqui com o embaixador justamente para tratar da questão do Rio Grande do Sul, do apoio do país ao nosso estado. E enquanto almoçávamos veio a notícia de que o leilão do arroz, né, que tem muita gente chamando de tia Janja ou de tio ladrão, enfim, foi anulado pelo próprio governo federal. Lucas, grande notícia depois de todo o movimento que a gente fez, entramos na justiça, está agora sob investigação no TCU, um monte de suspeita de irregularidade, anulado o leilão. Lucas Redecker. Imagina só, o governo que fez o leilão teve que voltar atrás do leilão por tudo o que aconteceu, com suspeitas de assessores de ex-deputados que estão no ministério, com suspeitas de empresas laranjas, com suspeitas de tudo, anularam o leilão. Agora resta ter a esperança de que eles não façam o novo leilão porque ele não é necessário. E o segundo, né? Resta ter esperança, como nós estávamos comentando aqui, o Marcelo está comentando, que tenha um leilão que não seja sob suspeita caso aconteça. Mas se tiver um novo leilão, nós vamos entrar, Marcelo, novamente contra o governo, porque não há necessidade de importação de arroz para o Rio Grande do Sul, ocasionando ainda no futuro um aumento de preço do arroz, porque nós vamos fazer com que os produtores não plantem arroz na próxima safra por excesso de oferta no mercado, e aí vamos ter que importar com preço mais caro. Exatamente. Então, além de, durante uma calamidade, querer importar arroz que o Rio Grande do Sul não precisa, 7 bilhões de reais em arroz, que é 20 vezes, né, Lucas, aquilo que o Salgado Filho precisa nesse momento para voltar a operar. Só para dar um exemplo de tantos que a gente poderia dar sobre as necessidades do Rio Grande do Sul. E além de ser desnecessário, ainda com todo o indício de que havia um rolo grande por trás. Eu, inclusive, disse, agora a gente está na Embaixada do Japão, que é tanto rolo que daqui a pouco estava pensando que o arroz era para fazer sushi, né? E a gente tem a notícia também que Neri Geller, que era secretário de Goiera do Ministério da Agricultura, acabou de pedir demissão também, que tinha ali envolvimento de ex-assessor, de filho dele nessa história toda. Então, uma maracutaia das grandes era o que provavelmente aconteceria, né? E agora a gente tem essa anulação por parte do governo de algo que não precisaria acontecer, e acontecendo ainda ia ser extremamente prejudicial para os cofres públicos. E outro ponto, Marcel, que alguém falou que tem que investigar até o fim, nós assinamos uma CPI do arroz, e isso também pode ser algo que fez com que o governo retirasse e anulasse o leilão com medo de uma investigação mais profunda através dessa CPI que nós assinamos e que iríamos debater na Câmara esta semana, né? Exatamente. Proposta pelo deputado Zucco, a CPI. Exatamente. E quero lembrar aqui também que quem esteve desde o início conosco, o deputado Camozato, lá do Rio Grande do Sul, estadual, e depois no TCU entraram junto conosco também o deputado Afonso Ram e o deputado estadual Marcos Vinícius. E nesse momento, né, foi uma comoção generalizada. Olha, não tem deputado e senador sério que não tenha dito que isso era um absurdo. E para o próprio governo do PT anular um leilão, sinceramente, estava na cara demais o absurdo que era. Então, pessoal, ótima notícia. Ficaram com medo. Exatamente. Essa é a verdade. Era isso, pessoal. Então, para encerrar a live aqui, obrigado, Lucas, pela parceria, e vamos continuar trabalhando. Com certeza. E vamos voltar para o almoço agora com o embaixador. Depois a gente vai fazer
vai trazer mais notícias dos apoios que a Embaixada do Japão está mandando para o Brasil, né, e para o Rio Grande do Sul em particular, inclusive com purificadores de água que já estão no Rio Grande do Sul para serem distribuídos, né, Lucas? 75 enviados, e também estamos falando sobre a tragédia em Fukushima, onde o Lucas já esteve no passado e agora, né, estamos tratando aqui de eventualmente realizarmos também uma visita técnica para conhecer melhor como o Japão superou aquela tragédia, ainda de certa forma está superando, e de que forma podemos aproveitar essa expertise também no Rio Grande do Sul. Vamos voltar lá para o almoço. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Saiu agora. Moraes estende inquérito que investiga Bolsonaro pela 11ª vez. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou pela 11ª vez o inquérito das milícias digitais, que investiga a existência de milícias digitais antidemocráticas e seu financiamento. Instaurada em julho de 2021, a investigação terá mais 180 dias para ser concluída. A última prorrogação ocorreu em março deste ano. Na quinta-feira, dia 6, a Polícia Federal solicitou mais tempo para finalizar o inquérito. Moraes justificou a prorrogação como necessária para o prosseguimento das investigações com a realização das diligências ainda pendentes. O inquérito abrange investigações importantes sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, incluindo suposta tentativa de golpe de Estado, venda de joias recebidas pela presidência e fraude em cartão de vacina. Até o bilionário Elon Musk foi incluído no inquérito em abril, após ameaçar reativar perfis apagados por decisão judicial. Moraes determinou a investigação de Musk por obstrução à justiça e incitação ao crime, além de sua suposta instrumentalização criminosa da provedora da rede social X. A reportagem da Cruzoé destacou que a inclusão de Musk no inquérito, embora improvável de causar problemas sérios ao bilionário, ilustra como os inquéritos do STF ganharam vida própria. É necessário concluir que esses inquéritos, para levar os casos a julgamento, absolvendo os inocentes e condenando os culpados. Manter esses inquéritos abertos indefinidamente podem transformar uma situação histórica confusa em um estado de exceção permanente no Brasil.